Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 29 de junho. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e nessa videoanálise a gente vai falar sobre o encerramento da semana, encerramento do mês, e encerramos aqui o mês nessa sexta-feira, e também aí falando sobre Ibovespa no fechamento do dia, futuros, Petrobras, Vale 3 e outros ativos aqui que estão destacados, ainda tem mais ativo aqui para frente. Então, iniciando, Ibov com alta de 1,35%, o leilão vai, por enquanto, puxando o Ibov para cima, ainda tem alguns papéis saindo do leilão, mas o leilão vai trazendo o Ibov mais aqui para cima. Temos aqui o Ibovespa vindo para um fechamento acima desse ponto aqui, se não alterar muito o leilão nesse momento, para cima do ponto de um topo anterior, na faixa de 72.617, temos aqui um pequeno pivô de alta, uma nova tendência de alta agora para o Ibovespa no curto prazo, onde o principal nível de resistência fica lá na faixa dos 75.000 a 75.300 pontos. É importante ressaltar apenas que fechamento ou mesmo perda da mínima do pregão de hoje, 71.779, ou fechamento abaixo desse patamar no próximo pregão seria um sinal bem negativo, considerando que daqui para cá a gente teve ali uma movimentação de basicamente 9 pregões e daqui para cá a gente teve 9 pregões, ou seja, simetricamente batendo no tempo, esse movimento muito mais forte do que foi todo esse movimento de subida, então isso aqui seria um sinal bem negativo para o índice, mas por enquanto, se a gente considerar que o gráfico semanal teve várias semanas para baixo e essa primeira semana que está basicamente ali conseguindo fechar em alta de 2,96% e também considerando ali uma possível correção de toda a queda daqui para cá, a gente teria uma chance de vir ali na região dos 38,2% de retração de toda a queda do índice Bovespa. Isso daria na faixa dos 75.986 pontos, enfim, 76 mil pontos, que praticamente ali está junto de um fundo anterior, que seria um patamar de resistência, 75 mil primeiro ponto, número redondo, a gente teria ali 75.300 e depois essa região mais próxima dos 76 mil pontos, próxima justamente da máxima desse forte candle de baixa. Então, por enquanto, o cenário que a gente tem para o índice Bovespa é um cenário de curtíssimo prazo, depois do pregão de hoje apontando um pouco mais para cima, enquanto não gerar nenhum sinal contrário que eu mencionei aqui, segue com a expectativa maior de alta. Inclusive, olhando para o G60, abriu bem o pregão, rompeu toda a região de resistência, faz um recuo e aqui está terminando o pregão com fundo ascendente no gráfico 60 minutos, que abre as chances justamente de continuar o movimento de subida. No mês, Ibovespa apresentou queda de 5,24%, uma queda ainda acentuada, mesmo com a recuperação do Ibov nos últimos pregões, uma queda ainda acentuada para o índice Bovespa. Mas o fato é que o Ibov continua dentro de uma tendência de alta de longo prazo, na minha avaliação, continua dentro dessa tendência de alta, se descaracteriza essa tendência e voltar para baixo dos 60 mil pontos. E a sinalização mais relevante a favor da tendência seria, a partir do próximo mês, ou nos próximos meses, proporcionar uma formação de fundo ascendente, enfim, voltar a trabalhar e fechar acima da média móvel de 13 períodos e melhor ainda, superando a máxima deste mês, isto é, se acontecer já nesse mês de julho, seria o ponto mais relevante aí para o Ibovespa voltar para cima dos 78.892 pontos. Por enquanto, a característica é de um movimento de correção, mas segue dentro do movimento de correção nenhuma sinalização ainda mais relevante para cima, apenas uma primeira sinalização de recuperação ali pelo gráfico semanal. Partindo para os próximos ativos, mas antes, lembre-se de dar um like aí na videoanálise, um joinha se ela estiver sendo útil para você de alguma forma, em qualquer momento dela, seja em termos de agregar valor no conhecimento, na parte de aprendizado, ou agregar valor mesmo na leitura aí do mercado, aí, colaborando com sua leitura também do mercado. Desde já agradeço e aproveite também para se inscrever no canal de forma bem simples. Passa o mouse aí no canto inferior direito do seu vídeo, em cima de daltoveira.com e clica em se inscrever. Ou mesmo se você não está assistindo isso pelo YouTube, a videoanálise pelo YouTube, através de alguma página, você pode passar o mouse em cima do vídeo que vai aparecer a opção mais na parte superior de se inscrever. Futuros, mini índice, G60 ainda continua dentro de uma tendência de alta, abriu aqui subindo, faz um processo de correção e está dentro de um movimento de subida. Dentro dessa característica, mantendo-se aqui para cima, mantendo-se dentro desse movimento de alta do G60, fica mais para se buscar a operação na ponta compradora, através de pivô de alta no gráfico de 10 minutos, por exemplo, ou mesmo no gráfico de 5 minutos, ou também através de fundo ascendente no gráfico de 10, 5 ou 15 minutos. Então seria o formato mais interessante, aí, o cenário mais interessante para a ponta compradora. Se abre aqui caindo,
ainda ficaria dentro de um processo de correção de todo esse movimento de subida, aqui um processo de correção, podendo dar uma lateralizada, corrigindo mais no tempo esse movimento de subida, para depois gerar a movimentação aí para cima. Para trazer um cenário um pouco mais para a ponta vendedora, o ideal é que venha um movimento mais forte para baixo, que passe a gerar topo descendente no gráfico de 10 minutos, por exemplo, ou 5 minutos, para baixo ali dos 72.535 pontos, 72.500 pontos, ou o mercado abre aqui de maneira fraca, vem aqui em cima e gere sinalização de baixa nessa região de topo anterior, para proporcionar aqui, por exemplo, um sinal de movimento para baixo, para testar novamente a média móvel de 3 períodos, enfim, também seria outro ponto para avaliar a operação na ponta vendedora. Depois do fechamento aí do Ibov, aqui nesse momento perdendo um pouco de força o mini índice. Olhando aqui para o dólar, pregão de hoje vindo aqui para romper as máximas anteriores. Então o dólar que vinha no candle anterior, que era um candle um pouco mais de correção, trazia uma expectativa do próximo candle ser um candle de recuperação, ou seja, mais positivo, vai confirmando essa característica. Pelo gráfico de 60 minutos, abriu com gap de baixa, se recuperou, veio aqui, deu uma certa enrolada nessa região. Basicamente, é o que eu comentei sobre a questão da correção no futuro, lá no mini índice, de se ter algo nesse sentido aqui, ou seja, dar uma enrolada antes de poder continuar subindo. Mas nesse momento o dólar já vai confirmando isso, vai vindo aqui para cima, dentro desse movimento de subida, gerando ali fundos ascendentes para cima dessa região de 3.886, 3.888, no gráfico de 10, 15 minutos ou 5 minutos, ou mesmo através de pivô de alta, nesses tempos gráficos, nessas periodicidades, fica mais para ponta compradora. Para a ponta vendedora, o ideal é que gere algum sinal mais relevante para baixo dessa região de 3.876. Ou seja, uma região aqui de resistência que eu vejo mais importante, antiga resistência, que agora tende a funcionar como suporte, inclusive a média móvel de 13 períodos passando nessa faixa aí de preço, 3.876. Então, se gerar algo nesse sentido aqui, aí sim, planejaria a operação na ponta vendedora através de topos descendentes ou pivô de baixa no dólar. Só para mencionar o fechamento aqui da semana, alta no dólar de 2,72%. A gente teve aqui a saída, a mudança aí já para WDO Q18, né, a partir do pregão de hoje, já utilizando WDO Q18. Então segue aqui apontando mais para cima. Se olharmos para o mês, vindo aqui, deixa eu tirar a questão do ajuste, voltar aqui com o gráfico para cima. Então a gente pode perceber que o principal nível de resistência aqui para o dólar fica lá mais próximo da região de 3.993 a 3.405. Seria essa região, 393 a 3.405, em termos de zona de resistência mais importante para o dólar. Depois disso, a gente poderia falar nas máximas na faixa dos 3.183,5 e 3.257. Enfim, segue dentro do movimento de alta, sem nenhuma sinalização de baixa, nem no gráfico diário, nem no gráfico semanal, nem no gráfico mensal. Tendência ainda alinhada para cima. PETR4, pregão de hoje. Alta, já saiu aqui do leilão de fechamento, deixa eu confirmar, provavelmente sim. Já saiu do leilão de fechamento, alta de 3,55%. A Petro vai apontando com a probabilidade maior de testar aqui uma zona de resistência intermediária na faixa dos 17,53 a 17,80. Acima disso, a gente já pode olhar um pouco mais para essa região aqui, em torno dos R$19. Então a Petro segue no movimento de subida, fez o pivô de alta, está dentro do seu movimento de subida no gráfico diário, sem nenhuma sinalização para baixo. G60 ontem terminou aqui de maneira forte para baixo, mas conseguiu se recuperar no pregão de hoje, e aí fechando aí na máxima do dia. Então, por enquanto, sem nenhuma sinalização para baixo, nem mesmo pelo gráfico de 60 minutos na Petro, que terminou a semana com boa alta de 13,77% a PETR4. E nesse sentido, traz a chance ainda de poder vir um pouco mais para cima. Se também colocar aqui os números do Fibonacci em cima desse movimento de baixa da Petro, em termos de correção, os 19,28 seria a região dos 38,2%, que é aquela região que eu acabei de mencionar aqui, uma região ali dos R$19. Aqui tem um pouco mais para cima, 19,30. Então seria a principal zona de resistência acima dessa primeira resistência intermediária para a Petro. Então, por enquanto, sinalização positiva ali pelo gráfico semanal. Pelo mensal, colocando aqui no gráfico mensal, a gente pode perceber que a Petro deixou uma longa sombra inferior nesse mês, mas fechou em queda de 9,43%, apesar da recuperação de 13%, quase 14% nesta semana. Então deu uma aliviada na queda no mês, que ainda foi uma queda grande,
mas terminou ainda conseguindo aqui se manter acima primeiro desse nível aqui, e esse veio para baixo desse nível e para baixo da média móvel de 3 períodos, um sinal negativo. Mas será importante para o próximo mês, para trazer uma perspectiva de manutenção dessa tendência atual de alta de longo prazo da Petro, um retorno para cima não só da média de 13 períodos, que está em 17,80, mas principalmente da máxima desse mês, que foi R$ 19,75. Para mim, os movimentos principais da Petro nesse momento são esses aqui. Então, vem aqui em cima e faz esse movimento forte para baixo. Então, sinalização para cima nessa região que ela se encontra aqui, fica mais relevante a continuidade da tendência de alta de longo prazo. Na Vale 3, dia de hoje, alta de 1,06%. Conseguiu ali testar a zona de resistência, mas respeitou em fechamento esse patamar de R$ 49,70 a R$ 50,16. Então o ativo continua abaixo de praticamente dois fundos ali anteriores, mas se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, fazendo aqui um fundo ascendente, está em tendência de alta no intraday, que significa dizer que está dentro de um movimento de subida no gráfico diário. Pivô de alta no G60, ou seja, superação da máxima do pregão de hoje, que foi de R$ 50,10, aumenta-se a chance de continuidade desse movimento de subida, podendo testar ali uma nova resistência mais acima na faixa dos R$ 50,85. Depois disso, o próximo nível ficaria entre R$ 51,71 e R$ 52,36 para Vale 3. Ativo que pode trazer oportunidade na ponta compradora, principalmente pelo gráfico intraday. A gente olhando para o semanal, terminou a semana com alta de 3,29%. Fundo ascendente, fundo ao testar essa zona aqui de suporte. Então é uma sinalização positiva, um engolfo de alta ali, voltando para cima da média. Superação da máxima dessa semana, 50,10, em conjunto justamente com essa máxima desse candle, que é um pivô de alta do G60, reforça a chance de se ter um movimento de subida no gráfico semanal a favor da tendência. Lembrando que a Vale é um ativo que rompeu a máxima histórica recentemente. Então o ativo pode gerar uma recuperação mais forte ali pelo gráfico semanal. Vamos acompanhar de perto aí na próxima semana. E por falar no mês, o mês foi de queda de 2,05%, mas deixando um candle de indefinição. A perda da mínima deste mês é que aumentaria a chance dessa correção, de todo esse movimento aqui de subida, ser um pouco maior, seja no preço ou no tempo para Vale 3. Então vai ser muito importante para Vale 3, um gráfico diário aqui, não voltar mais para baixo desse patamar, porque isso descaracterizaria a sinalização de fundo ascendente e aumentaria a chance desse suporte que foi respeitado ser perdido e ela caminhar para um novo nível de suporte, que seria mais lá para a faixa da região dos R$ 42,00. Depois disso, vamos aqui para BIF3. BIF3 no pregão de hoje atingiu aqui o objetivo da operação lá na faixa 6,20, a mínima de hoje foi 6,19, queda no dia de 0,95%, ela atingiu uma operação de venda que a gente tinha feito no papel. Nessa operação, o resultado dela foi de 6,06%, isso proporcionou um ganho de 0,55%. Por outro lado, o outro ativo, lembrando que a BIF3 segue dentro de uma tendência de baixa. Por outro lado, o outro ativo que gerou, também estava na ponta vendedora e gerou stop foi a Raio 3. Inclusive fechando o pregão bem, na faixa dos 14,10 com alta de 4,06%. Eu tinha comentado de reposicionar o stop justamente para cima da máxima desse candle, o stop foi reposicionado e o encerramento aconteceu aí na abertura do pregão. Essa saída com perda da Raio 3 proporcionou uma perda de 3,8% e no capital total uma redução de 0,41%. Então foram as duas operações que foram encerradas nesse pregão. As duas eram de venda, uma deu certo e outra deu errado aqui. E essa ação para o próximo pregão eu optei por não fazer entrada antes do leilão de fechamento, porque é um leilão de fechamento que tende a trazer uma variação maior entre o ponto que estava antes do leilão e a saída do leilão. Então optei por aguardar mais o fechamento do pregão, o ativo gerando um fechamento na semana, voltando para cima da média móvel, assim como fez a Vale 3. Então um sinal positivo, fechando acima aqui basicamente de 3 pontos importantes, traz a possibilidade de arriscar a operação na ponta compradora no decorrer aí da próxima semana, podendo até buscar a entrada ali dependendo da abertura do próximo pregão, porque eu não busquei entrada de imediato nesse nível aqui, não me interessa tanto por conta do tamanho do stop. O stop posicionado abaixo da média, seria abaixo ali dos 13,47, seria um stop de quase 5%, e ela tem um espaço aqui inferior a essa variação para o topo anterior, e não é só um topo anterior, né? É uma sequência uma atrás da outra de topos aqui importantes para a Raio 3. Então, dependendo do que ela fizer, seja pelo G60, pelo gráfico diário no decorrer da próxima semana, posso buscar entrada nesse ativo. Ativo que eu recomendei a entrada no pregão de hoje, deixa eu só voltar aqui com a questão do ajuste. Ativo que eu recomendei entrada no pregão de hoje, isso aqui é um bug do Profit quando
tira do ajuste, bota o ajuste no ativo e gera esse bugzinho. Enfim, fechou em alta foi a MGLU 3, eu recomendei comprando nesse ativo no pregão de hoje, alta de 3,59%, um bom candle de alta. A minha recomendação aconteceu após a boa primeira hora de pregão, esse aqui é o gráfico de 60 minutos, fechou bem aqui, eu recomendei a entrada justamente no fechamento, sem aguardar a superação da máxima da primeira hora de pregão, porque o cenário como um todo já estava bem positivo nesse papel e eu optei por fazer essa entrada. Essa entrada aqui, essa entrada na MGLU 3, passando os dados dela, 126,73 ponto de entrada, 123,31 o ponto de stop, isso trazendo um risco ali de 2,7% e projetando o objetivo na faixa ali dos R$ 131,86. Deixa eu só confirmar, é isso mesmo, R$ 131,86. Ponto de objetivo, a resistência mais próxima do ativo, a máxima histórica está em 149,49. Então a expectativa é que dê continuidade ao movimento atual de subida. Foi entrada mais pelo G60, só para mencionar que foi entrada mais pelo G60, o stop aqui embaixo, e monitorando aqui o acompanhamento dessa operação pela média móvel de 13 períodos. Ou seja, a média já está na faixa de R$ 126, não seria mais interessante nem voltar para baixo da média, principalmente para baixo da região dos R$ 126, que é uma região pelo gráfico diário, que ela conseguiu superar aqui em fechamento. Essa máxima que ela não estava conseguindo superar, oscilou aqui em cima e fechou abaixo. E agora ela oscila acima e consegue fechar acima depois de uma lateralização, depois de uma correção. Então a expectativa é de continuidade do movimento de subida. Dependendo do desempenho do desenrolar da próxima semana, eu posso buscar um objetivo até um pouco mais acima do que foi traçado. BBAS3, ativo que a gente segue na ponta compradora, fechou com alta de 1,78% no pregão de hoje, ficou muito próximo do objetivo, 28,90, que já pode até, dependendo da abertura da próxima semana, da segunda-feira, trabalhar com um objetivo um pouco mais acima, já um pouco mais acima da região dos R$ 29,00. Lembrando, o objetivo aqui está na faixa dos R$ 28,00, deixa eu só colocar aqui na tela, R$ 28,95. Então ficou a 5 centavos do objetivo a BBAS3 no pregão de hoje. Mas se olharmos para o G60, o ativo proporcionou aqui um candle de alta. Então esse candle de alta no gráfico de 60 minutos, esse fundo ascendente, candle de alta com fundo ascendente, foi em cima da região de topo que foi rompida, é uma sinalização positiva para montar um pivô de alta aqui no gráfico de 60 minutos. Logo, aumentaria a chance de se ter algo mais para cima e por esse motivo poderia buscar uma melhor relação risco-ganho na ação. A ação fechou a semana com alta de 9,77%, conseguindo aqui apontar para um provável teste dessa região aqui de antigo fundo, podendo funcionar agora como resistência. Local dessa região, 29,12 até os R$ 30,26. Então é o principal nível de resistência nesse momento. A gente pode observar que pelo gráfico diário a resistência mais importante em termos de topo está aqui na faixa dos R$ 31,00. Por volta dos R$ 31,00 é a zona de resistência para a BBAS3, que nesse momento apresenta aqui um pivôzinho de alta no gráfico diário, enfim, uma tendência de alta de curto prazo e uma recuperação pelo gráfico semanal. EMBRE3 também posição de compra, seguimos dentro dela, a ação fechou com queda de 1,54%, lembrando a entrada na faixa dos 24,46, ou seja, ainda está no preço para quem está buscando a entrada, voltou a fechar acima da média móvel de 13 períodos, acompanhando a operação pela média móvel aqui também do gráfico diário, não seria mais interessante fechar para baixo dessa média, mas por enquanto sem nenhuma alteração em termos de stop nessa posição. Seguimos dentro dela, na expectativa que esse papel consiga romper essas duas máximas, do pregão de hoje e do pregão anterior, 24,66 e 24,67. Isso aumentaria bastante a probabilidade de continuar subindo, visto que pelo gráfico semanal a ação rompe aqui uma região de topos anteriores e consegue passar 2 semanas acima desse patamar. Então, se ela romper essa região que eu acabei de mencionar, que é a máxima dessa semana, ela vai aumentar a probabilidade de ter um movimento até um pouco mais forte para cima no curto prazo. Foi essa a nossa tentativa, de se pegar um cenário favorável e pegar uma melhor relação risco-ganho no papel aqui para cima. Vamos ver se ela vai confirmar. Não começou o primeiro pregão, depois da nossa entrada, que tinha sido um fechamento bom, não começou tão bem, mas vamos ver se ela se recupera a partir do próximo pregão. Depois disso, vamos falar aqui de Braskem. Braskem, a gente está na ponta compradora, fechou aqui o pregão na faixa 50,76 com alto 0,89%, seguimos na ponta compradora, está próximo até no preço de entrada, foi assim ali no rompimento de 50,51, enfim, um pouco acima do nosso preço de entrada, mas ainda válido ali para a oportunidade na ponta compradora. Ativo que a gente segue com um ponto de stop ali abaixo da mínima aí do pregão anterior.
Então seguimos dentro também de Braskem e por último aqui comentando Usiminas. Usiminas pregão de hoje queda de 1,48%. O ativo segue numa tendência de baixa e por enquanto não sem conseguir gerar uma sinalização mais relevante para cima. O principal sinal aqui para se ter um recuo maior, uma correção, por exemplo, seria voltar para cima da máxima do pregão de hoje, 7,67. Isso proporcionaria um sinal de fundo no gráfico semanal que abriria espaço para se ter um movimento de subida. Inclusive não só 7,67, né? Se a gente olhar para o gráfico diário, tem um pequeno topo aqui na casa dos R$ 7,73. Então ela superando essa região, ela traz uma expectativa melhor de subida, inclusive favorecendo um pouco mais planejar operação na ponta compradora a favor desse movimento de subida no gráfico diário, que poderia até usar isso, usar o gráfico de 60 minutos, gráfico intraday para buscar entrada no ativo. Mas por enquanto, com essa sinalização, se perder a mínima do pregão de hoje, aumentará a chance de voltar para vir para baixo da região dos R$ 7,00 número redondo, o suporte aqui em termos de mínima 7,02 e aí na sequência número redondo dos R$ 7,00. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda.